Fala galera, que satisfação imensurável estar aqui mais uma vez com vocês. Eu sou Leone Gomes e estou apresentando o Econopapo. Vamos nessa! E hoje nós vamos discutir as pedras no caminho do desenvolvimento brasileiro. É um tema muito importante e atual, né, da nossa sociedade. As pedras no caminho do desenvolvimento brasileiro. Vocês sabem aí quais são e por onde estão? Como escreveu o poeta, o Carlos Drummond de Andrade, nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. E é sobre essas incômodas pedras que iremos conversar com o Wallace Moreira Lima. Ele que é reconhecido aí nacional e internacionalmente pelos estudos envolvendo a Coreia do Sul. O Wallace Moreira, ele é doutor em desenvolvimento econômico pelo Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, foi consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento, foi pesquisador visitante do Korea Institute for International Economic Policy e pesquisador convidado do Russia's Institute for Strategic Studies. Atualmente, ele é professor adjunto em regime de dedicação exclusiva da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal da Bahia e pesquisador visitante do Instituto de Pesquisas em Economia Aplicada, o IPEA. Bom, e a gente conversou com o professor Wallace Moreira por meio remoto, através de aplicativo de videochamada. Já alerto aos ouvintes que na primeira pergunta houve um pequeno problema de conexão e perde-se parte da elaboração da pergunta que fiz, mas é extremamente compreensível o teor da pergunta, né? E agora a gente vai conferir essa conversa aí muito interessante. O Wallace Moreira trouxe bastantes informações para a gente. Vamos lá! Bom, professor, a gente quando observa a história econômica e observa também tudo, né, e o espaço privilegiado geográfico do nosso país, né, a gente fica se perguntando por que a gente ainda não atingiu um nível de desenvolvimento como de outros países, né, europeus e como os Estados Unidos, por exemplo, Coreia, enfim. E aí eu pergunto ao senhor, quais foram os principais motivos que contribuíram para que o Brasil chegasse ao século XXI como um país subdesenvolvido? Eu acho que não é uma resposta simples assim de dar, né? Eu acho que o que a gente pode refletir é alguns elementos que podem nos ajudar a entender o motivo do Brasil não ter ou ter estagnado. Eu acho que o que aconteceu no Brasil, tem um debate que é muito interessante na literatura hoje, que é chamado armadilha da renda média, né? É o Middle Income Trap, que é a situação de países, muitos países que saem da pobreza e chegam no nível de renda média, só que ele não consegue ultrapassar esse nível de renda média. E aí é por isso que ele é chamado de armadilha, ele fica preso. E quando a gente pega as experiências dos principais países, né, de industrialização tardia, porque, veja, quando a gente fala de Brasil, a gente tem que tomar um devido cuidado com as comparações, porque comparar Brasil com países desenvolvidos não é a mesma coisa, porque o Brasil é um país periférico na sua origem, né? Diferente dos países centrais, né, como a Alemanha, como a Inglaterra, como países europeus, alguns países europeus, como os Estados Unidos, que avançou muito, né, ali no início do século XX. Então, quando a gente faz essa comparação, quando a gente fala, por que o Brasil ele não consegue avançar e sair da sua condição de periferia, de industrialização tardia, ou, utilizando uma expressão mais contemporânea do debate, ele não consegue sair da armadilha da renda média, eu acho que um dos principais elementos é um processo de crescimento econômico, de transformação estrutural que aconteceu no Brasil entre os anos 30 até os anos 70, que tivemos muitas contradições, né? Um crescimento forte, muito forte, principalmente com o Estado como indutor do desenvolvimento econômico brasileiro, mas com elementos contraditórios por não ter promovido reformas estruturais, né? Por exemplo,
Não ter realizado a reforma agrária nos anos 30, eu acho que foi um dos grandes erros da nossa trajetória de desenvolvimento econômico, porque a propriedade é um dos elementos, né, que diferenciam a condição de renda das pessoas e o poder político também. Isso é muito importante, é muito relevante. Quando a gente pega os países desenvolvidos, países de industrialização tardia, como os países asiáticos, que ultrapassaram a armadilha da renda média, como o caso da Coreia, do Japão, Taiwan, a China, né, todos esses países passaram por reformas estruturais que são relevantes para ultrapassar a condição de pobreza, né? E o Brasil não. Né? Talvez, e aí na literatura, a Sônia Drive tem uns textos muito bons em que ela analisa, uma perspectiva política e econômica, né, o processo de a conciliação de interesses ao longo da trajetória histórica e política da República Nova no Brasil, em que isso talvez tenha sido um fator limitante para a gente não promover reformas estruturais. Basta ver que, veja, uma outra reforma que nós nunca fizemos foi uma reforma tributária que tornasse o nosso sistema tributário progressivo, né, onde os ricos pagassem tributos proporcionalmente maior do que os pobres. Hoje, os tributos indiretos têm um peso muito maior no assalariado do que com os ricos. Então, eu acho que esse é um outro elemento. Agora, tem um ponto que eu acho extremamente relevante a gente considerar, que é que a partir dos anos 80, a economia brasileira ela abdica, né, de ter como centralidade e relevância as políticas industriais e as políticas de inovação. Eu acho isso muito importante, porque a partir dos anos 80, o capitalismo ele tem uma nova dinâmica de acumulação e novas fronteiras tecnológicas, que é chamada, por exemplo, a terceira revolução tecnológica, a transição do modelo fordista para o modelo toyotista, e que nós partimos para políticas de aberturas, tanto comercial como financeira, ou produtiva e financeira, que não foram acompanhadas de políticas industriais para dar um upgrade nas estruturas produtivas do país, sem avançar em setores mais intensivos em tecnologia. Hoje, por exemplo, nós estamos falando, hoje é dia 30/4, né, uma sexta-feira de abril de 2021, hoje saiu uma reportagem no Valor Econômico mostrando que a participação das exportações de produtos com mais alta intensidade tecnológica na pauta exportadora brasileira está caindo. E isso não é de agora, né? Desde os anos 80, 90, final dos anos 80 e início dos anos 90, com abertura, em particular nos anos 2000, nós temos sofrido com esse processo de reprimarização da pauta exportadora, que é um reflexo da fragilidade da estrutura produtiva brasileira. Por mais que tenhamos tido algumas políticas pontuais, industriais e política de estímulos à inovação, a partir dos anos 2000, nos governos do PT, eu acho que houve muito uma contradição entre a orientação de política macroeconômica com a questão da política microeconômica, de tal forma que a política macroeconômica restringiu, ela limitava as possibilidades de maiores avanços da estrutura produtiva no país. Então, eu acho que se a gente pegar, para além das questões das reformas estruturais que eu citei, do período mais contemporâneo, a partir dos anos 80, eu acho que abdicar de política industrial, de política de inovação, é um elemento muito importante para a gente entender, né, um dos motivos para que o Brasil não ultrapassasse a armadilha da renda média, para que o Brasil estagnasse. Tanto é que as taxas de crescimento da economia brasileira após anos 90 são baixíssimas, né? É de 2,5% por governo, média por governo, 2,5%, 1,8%. A maior taxa média de crescimento após anos 90 no Brasil é no segundo mandato do governo Lula, de 4,2%, quando justamente o governo ele dá uma inflexibilidade na orientação da política macro e micro, elevando o investimento público. Então, eu acho que a agenda econômica também, que nós temos pós anos 90, ela compromete a possibilidade de um crescimento mais elevado, e a gente analisar e avaliar a experiência dos países asiáticos deixa muito isso em evidência, né? Então, eu acho que esse é um dos principais pontos que a gente pode tomar como importante para entender, né, um dos motivos para o Brasil não ter logrado ultrapassar a armadilha da renda média, ou a condição de subdesenvolvido periférico. Interessante. O senhor citou agora há pouco da dificuldade, né, de comparar, por exemplo, países desenvolvidos e subdesenvolvidos, mas a gente não deixa de querer fazer essas perguntas e tentar entender, né, de alguma forma. E olhando, por exemplo, para a Coreia do Sul, né,
né, professor, em 1960, lá a gente tinha um PIB per capita que era metade do brasileiro, né? E hoje ele é 4 vezes maior. Então, assim, fica uma pergunta para a gente, para nós brasileiros. Né? Como os caminhos, né, seguidos pelo Brasil e pela Coreia explicam esse contraste, que é um contraste muito evidente. Né? Olha, desculpa. Veja que até os anos 80, né, a Coreia do Sul, e se você comparar a Coreia do Sul, tem muitos estudos que fazem isso, né, com o Brasil. De fato, até o final dos anos 80, a economia brasileira ela estava num estágio muito mais avançado do que das economias asiáticas. E a partir justamente dos anos 80, final dos anos 80 e início dos anos 90 e agora, que nós temos esse gap, né, esse distanciamento entre os países asiáticos e os países da América Latina, em particular a Coreia do Sul. E o que foi que aconteceu? Um dos principais pontos é justamente aquele que eu citei no início da minha fala. Esses países asiáticos, eles nunca abdicaram, né, de políticas industriais e de inovação. Tanto é que tem um livro do Deepak Nair, né, que é um economista indiano, neo-jupiteriano, em que ele analisa e avalia o crescimento. O título do livro em português é A Corrida pelo Crescimento Industrial. Por que eu estou citando esse livro? Eu gosto muito de citar esse livro, porque ele vai verificar que há, de fato, um emparelhamento, chamado emparelhamento industrial, entre economias de industrialização tardia com economias desenvolvidas em termos de estruturas produtivas. Mas quando você abre, né, os indicadores, você vai ver que quem avançou de fato e elevou a média do nível de industrialização dos países, né, considerados de industrialização tardia foram os países asiáticos. Os países da América Latina, eles retrocederam. Então, veja que os países asiáticos, eles sempre tiveram como premissa a ideia de que era importante manter as políticas industriais e de inovação como mecanismos, né, de transformação estrutural e de upgrade nas suas estruturas produtivas para ter uma inserção internacional mais competitiva. Então, esses países hoje, se você pegar Japão, Coreia, Taiwan, China, são os países que se concentram hoje as principais indústrias e empresas, né, tanto nacionais como também empresas estrangeiras operando nesses países. Então, eles tiveram um forte investimento em upgrade nas suas estruturas produtivas para lograr o catch-up tecnológico e, ao mesmo tempo, um processo de formação de mão de obra qualificada que implica no investimento do Sistema Nacional de Inovação muito elevado. Né? Para você ter uma ideia, a Coreia hoje tem um investimento como proporção do PIB em P&D de 4,8%. É um percentual que está acima da China, está acima dos Estados Unidos, está acima da Europa, dos países da Europa, da União Europeia, está acima dos países da OCDE. Né? Então, é uma taxa de investimento elevadíssima. A Coreia hoje é considerada, pelas pesquisas, né, na última pesquisa da Bloomberg, como o país mais inovador do mundo. Então, assim, é um país que ele promoveu e nunca abdicou das suas políticas industriais e políticas de inovação. E é importante a gente ter clareza, porque, veja, quando se fala de industrialização, muita gente diz assim, mas no mundo inteiro há uma redução da participação da indústria no PIB. Né? Sim, porque tem uma desindustrialização nos países que alcançou o nível de maturação, que não é o caso da economia brasileira, que passou por uma desindustrialização precoce. Mas esses países que têm um processo de industrialização e avanço, e quando ele passa por um processo de desindustrialização, eles não perdem densidade da cadeia produtiva, eles mantêm essa densidade da cadeia produtiva que tem como reflexo um setor de serviço mais qualificado e com nível de renda maior. Pegue o fato de você analisar a economia brasileira, que vocês vão ver que a economia brasileira ela não tem, né, um setor de serviço qualificado e com nível de elevado de renda. É um setor de serviço altamente precarizado, com nível de renda muito baixo, porque nós não temos uma estrutura produtiva que se rebata nesse setor de serviço com nível de qualificação e renda maior. Né? E isso é muito importante e relevante, como também na sua inserção internacional. É isso, galera. Estamos acompanhando aí o nosso papo com o Wallace Moreira. A gente vai aqui para um rápido intervalo, super rapidinho mesmo. Fica aí, a gente já volta, tá? Vamos lá. É isso aí, estamos de volta no nosso rápido intervalo. Falei que era rapidinho, e agora a gente vai voltar aqui para a nossa conversa com o Wallace Moreira. Vamos lá. Esses países aliaram um processo de construção de sistema nacional de inovação, um caso específico da Coreia, investindo muito forte em avanço das suas estruturas produtivas, com
a pesquisa e a inovação tendo um papel relevante e proeminente. E aí tem um outro ponto que eu acho importante, né? Esses países sempre tiveram como premissa a preservação de empresas de caráter nacional, porque eles tinham clareza que empresas multinacionais, em geral, eles não transferem nem internalizam tecnologia, né? Eles importam peças e componentes para montagem, e isso não agrega tanto valor, né? É diferente de você criar e ter densidade na sua cadeia produtiva e produzir um celular com quase todos os itens e componentes no seu país. É diferente de você montar. Você pode importar todas as peças mais intensivas em tecnologia e a montagem não agrega tanto valor, né? O produto final pode não agregar tanto valor. Então, os países asiáticos, em particular, considerando a Coreia, que foi o país que você citou, né? Sempre fez um investimento muito forte no avanço das estruturas produtivas e industriais de inovação e no Sistema Nacional de Inovação, que implica também um processo de formação de mão de obra altamente qualificado. O número de engenheiros por 100 mil habitantes na Coreia é um dos maiores do mundo, né? É um dos maiores do mundo. A educação no Brasil, quando a gente pega, é um processo que começou a ter o maior acesso por parte da sociedade no período recente, né? E o nosso Sistema Nacional de Inovação ele é frágil. Para além disso, nós destruímos várias empresas nacionais com poder de inovação. Esses países preservaram suas empresas. Se você pegar a China e perguntar grandes empresas chinesas, você vai citar algumas. Mas se você pegar o Japão, você também vai citar a Mitsubishi, vai citar a Sony. Se você pegar a Coreia, você vai citar também empresas nacionais, Samsung, LG, Hyundai, né? Então, essas empresas, esses países têm empresas nacionais que internalizam tecnologia, né? Que é o que nós chamamos na literatura schumpeteriana, indigenous capabilities, né? É a capacidade nacional, doméstica, interna de promover inovação, de absorver conhecimento tecnológico, de inovar. E aí você tornar sua cadeia produtiva mais densa, diversificada, com capacidade competitiva, de se inserir no comércio internacional. Você tem marcas internacionalizadas, né? Isso é muito importante. Então, acho que esse é um dos motivos relevantes que levaram a Coreia a se transformar, por exemplo, numa grande potência econômica mundial. E, ao mesmo tempo, no caso do Brasil, né, a gente observa que nós tivemos destruição de cadeias produtivas, desnacionalização das estruturas produtivas, que fragilizou muito a economia do país. Interessante, professor. Agora, Dr. Wallace, nós costumamos chamar os anos 80 de década perdida, por N motivos, né? Mas, considerando que a gente teve uma relativa estabilidade da economia brasileira a partir de 2000, dos anos 2000, até o início da última década, que terminou agora em 2020, e levando também em conta que nessa última década nós tivemos uma espiral, né, recessiva, nós poderíamos de alguma forma afirmar, né, que tivemos uma nova década perdida diante dos últimos anos e que ainda nem conseguimos superar. Por quê? Cara, eu acho assim que o Wilson Cano, né, antes de ele falecer, o saudoso professor Wilson Cano, em 2015, 2016, ele deu uma entrevista muito boa, acho que foi na Folha de São Paulo que eu li, em que, quando perguntado sobre a crise que o Brasil estava ali iniciando, em 2015, ele falou assim, olha, a crise do Brasil não é de agora, né? É uma crise de 30 anos já. Então, eu acho que nós estamos tendo décadas perdidas desde os anos 80, sabe? Tivemos aí um momento curto de ganhos, um crescimento, né? Teve méritos, não posso tirar os méritos dos governos do PT pelas medidas de políticas econômicas que foram adotadas para promover o crescimento, mas muito abaixo daquilo que poderia ter crescido, na minha opinião, e dado uma conjuntura internacional favorável, né? Mas não foram acompanhadas de transformações estruturais, né? Nós tivemos políticas de avanço, como política de cotas, política de inserção de mais pessoas e abertura de vagas no ensino superior, políticas sociais para tirar milhões de pessoas da pobreza, mas veja que está em um espaço temporal muito curto, nós estamos destruindo tudo isso, porque não foram acompanhadas de reformas estruturais para dar sustentabilidade a esse processo de ganho. E o crescimento econômico no Brasil é muito baixo, né? Se você pegar 2015, 2016, nós somamos, só para fazer uma comparação, para a gente ter uma clareza da gravidade da crise, né, que nós enfrentamos desde os anos 80, nós tivemos 2 anos de taxa negativa de crescimento,
2015 e 2016, que somam quase 7%. Depois, 2017 e 2018, crescimento de 1,3% e 1,8%, né, com revisão do PIB em 2019 para 1,8%. Ou seja, 3 anos seguidos que recupera metade de 2 anos negativos. E logo depois tivemos a crise da Covid com a queda do PIB de menos 4,2%. Né? E este ano não se aponta para uma recuperação vigorosa, como o mundo talvez atravesse por essa recuperação. Veja o caso da China, 18,5% no primeiro trimestre de crescimento. Né? Então, eu acho que não é só uma década perdida, são mais de 30 anos perdidos. Né? E o que me preocupa muito, nesse mais de 30 anos perdidos, com baixo crescimento econômico e sem maior dinamismo das nossas estruturas produtivas, em particular em setores intensivos em tecnologia, é que o mundo está avançando. Né? Veja, nós tivemos a chamada terceira revolução industrial nos anos 80, e o Brasil perdeu. Nós nos transformamos em consumidores, mas não em produtores. E agora nós estamos passando pelo aquilo que se convencionou chamar de quarta revolução industrial, ou indústria 4.0, e mais uma vez, né, a economia brasileira está perdendo essas possibilidades de avançar, porque nós não temos projeto. Né? Qual o projeto e qual a perspectiva do governo brasileiro, né, de ter políticas de transformações nas estruturas produtivas, de inovação, para colocar o Brasil na fronteira tecnológica enquanto produtor e não apenas enquanto consumidor? Esse é um questionamento e não existe. Né? Recentemente, por exemplo, só dar um exemplo, né, que eu acho muito relevante, muito emblemático para a gente ter clareza do que a gente está vivenciando. O mundo está usando as compras públicas como elemento estratégico de fortalecer cadeias produtivas nacionais para enfrentar a crise. O Biden, a primeira coisa que ele fez quando assumiu o poder foi de que ele ia priorizar, né, empresas nacionais das compras públicas. O governo brasileiro abriu as compras públicas para empresas estrangeiras. Né? Isso é um fato extremamente delicado e um erro brutal, porque, veja, em 6 meses depois que o governo liberou a participação direta de empresas estrangeiras nas licitações de compras públicas, 123 fornecedores, né, estrangeiros entraram aqui. Né? E a maioria absoluta desses 123 estrangeiros, né, você tem aí 24 empresas norte-americanas e 22 empresas alemãs, num processo aí de mais de 156 milhões de reais de compras públicas. Compras públicas é um elemento de política de estímulo à inovação por parte da demanda do Estado, em que é usado no mundo inteiro. E o mundo inteiro tem agora usado essas políticas públicas protegendo seu mercado interno. E veja que o Brasil promoveu um processo de abertura unilateral, né, sem explicação nenhuma, num erro estratégico brutal. Então, eu acho que nós vamos atravessar por mais anos de crise e, portanto, não é apenas uma década, eu acho que são mais de 30 anos, desde os anos 80, que nós estamos perdendo o bonde das grandes transformações estruturais na economia mundial. Muito, muito boa essa sua colocação, professor. E agora eu pergunto, fechando, né, em síntese, e como homenagem aí ao nosso tema, né? Quais as pedras no caminho do desenvolvimento do Brasil e também quais as ferramentas que nós podemos utilizar para seguirmos em frente? A primeira pedra que nós temos é o governo Bolsonaro. Eu acho que essa é a principal pedra que nós temos no desenvolvimento econômico brasileiro. Cara. Ele e o Paulo Guedes, né, e toda essa agenda econômica que tem suporte da grande imprensa nacional. Né? Não se iludam com o fato de que a grande imprensa brasileira, né, e o mercado, né, chamado mercado, eles dão apoio à agenda econômica do Paulo Guedes, né, à agenda econômica do governo Bolsonaro. O contraponto entre eles é apenas a questão de um comportamento civilizatório em termos de valores e, ao mesmo tempo, em termos da crise da Covid. Né? Mas, sem dúvida nenhuma, é a mesma agenda e é uma agenda que, desde os anos 80, nós vemos implementando, que é a abertura, política de estabilidade, ajuste fiscal, basta ver a política do teto de gastos, né, em que ela não possibilita o crescimento econômico. Nós temos uma dinâmica de crescimento econômico, stop and go, voo da galinha, né, que é chamado de forma irônica, o voo da galinha, e que não promove o crescimento de forma sustentável. Então, eu acho que o grande desafio nosso, no primeiro momento, é vencer o governo atual, que tem claramente uma agenda destrutiva para o país.
né? E o segundo momento é torcer para que a gente tenha no próximo ano, né, um candidato a presidente que ganha a eleição com uma agenda mais progressista. E essa agenda mais progressista implique em se preocupar em promover transformações estruturais no país, né, tanto do ponto de vista da indústria, do crescimento industrial, como também dos indicadores sociais. Me preocupa muito os indicadores sociais no Brasil, em particular do mercado de trabalho, e principalmente para os jovens. A taxa de desemprego entre os jovens hoje é quase 30%, é a chamada geração neném, né, que nem tem emprego e nem tem estudo mais, porque está abandonando os estudos por causa da falta de perspectiva, né? Então, não ter crescimento, não ter transformações no país implica em perda de esperança. Se você pegar os indicadores do mercado de trabalho, a taxa de desalento é de 5,6%, ou seja, o que é o desalento? São pessoas que não procuram mais emprego porque não têm esperança. Isso é preocupante, é extremamente preocupante. Eu não posso mais agora aceitar essa realidade. Para além disso, o nível de precarização das condições do mercado de trabalho é brutal. A taxa composta de subutilização, né, são pessoas que trabalham por horas ineficientes porque não conseguem mais emprego para trabalhar mais horas, é de quase 30%, o que implica em renda menor. Então, eu preciso pensar em novas estruturas econômicas, em que promova um upgrade, né, e avanço nas estruturas produtivas do país e, ao mesmo tempo, incorpore mais mão de obra, principalmente com renda mais elevada. 62% do nosso PIB é consumo das famílias. Então, veja, fundamentalmente, precisamos estimular a demanda agregada no país para tentar promover o crescimento econômico numa perspectiva de pensar no longo prazo via transformação de estruturas produtivas. Sem isso, eu acho pouco provável que consigamos ser aquilo que nós sempre sonhamos ser, que é uma grande nação. Temos esse potencial, mas eles precisam ser desenvolvidos, construídos. Vantagens competitivas não nascem na árvore, não caem do céu. Vantagens competitivas nós construímos. O Frederic List, em 1841, quando escreveu o Sistema Nacional de Economia Política, ele deixou claro, forças produtivas se constroem. Nos Estados Unidos, o Alex Hamilton, né, de quem o List aprendeu muito quando conviveu nos Estados Unidos, viveu essa realidade de promover grandes transformações estruturais e industriais nos países, nos Estados Unidos, através de uma forte indução do Estado para se construir uma grande nação. Os países asiáticos, a mesma coisa, né? A história da Coreia, a história da China, a história do Japão mostram essa realidade. Então, eu acho que esse é o momento da gente lutar por isso, transformar o Brasil em uma grande potência, uma grande nação, né? Mas precisamos de um novo governo, né? Um plano de Estado, e não apenas de governo, para lograr esse objetivo. Muito obrigado pela sua participação no nosso Econopapo, professor Wallace. A gente fica muito contente com a sua presença. Eu que agradeço pelo convite, fico muito honrado. É isso, galera. Esse foi o nosso Econopapo de hoje. Programa sob coordenação geral de Dr. Daci Rodrigues Alves e Leone Gomes. Gravação de Daci Rodrigues e apresentação e edição de Leone Gomes. Aquele abraço, professor Daci, para você. Um abraço aí para o pessoal do Colegiário de Economia. Um abraço para o pessoal do Centro Acadêmico de Economia. Um grande abraço também para os meus colegas. Deixar um salve aqui para o companheiro Marcelo, que me auxilia aí no laboratório de rádio da UESB. Marcelão, um grande abraço para você, meu amigo. Um grande abraço para todos vocês que curtem o nosso Econopapo. Estamos juntos e até a próxima semana, viu? Até lá!